Contando então um pouco da minha trajetória, nesse segundo vídeo, eu nasci numa cidade simples aqui da Baixada Santista e eu tive uma infância muito pobre. Nós éramos em 8 filhos, mais o meu tio e a minha avó que moravam conosco. Minha mãe tinha que trabalhar fora às vezes, minhas irmãs mais velhas também, e a gente era uma família tida como muito pobre. O detalhe é que nós éramos católicos, e a minha mãe fazia a gente ir à missa todos os dias. Às vezes a gente vai na missa fim de semana, eu vou ao culto no dia de sábado, mas as pessoas costumam ir pouco à igreja, ou falar pouco com Deus. E eu aprendi muito cedo a pôr Deus na minha vida, sabe? Então essa minha história que eu vou contar daqui para frente, nesse segundo vídeo, eu quero dizer que Deus foi que conduziu tudo. Então, mesmo tendo sucesso, mesmo tendo alcançado tudo que eu queria na minha vida, em termos financeiros, em termos de carreira e família, eu devo tudo a Deus. Então, em nenhum momento eu quero que você pense que o Paulinho é o cara, que o Paulo Nóbrega é o cara. Não, o cara é Deus. O cara é Deus. Esse sim pode te ajudar e me ajudou bastante e quero muito que ele continue me ajudando e faço votos que ele seja parte da tua vida também. Então, desde cedo, eu aprendi a pedir a Deus as coisas que eu precisava. E aí, então, a gente teve uma infância muito, muito, muito pobre, né? Meus pais, como eu disse, eram pobres. Meu pai somente era o que tinha renda. Ele era carpinteiro na FEPASA, na Ferrovia Paulista, e a nossa vida era bem difícil. Por exemplo, nós não comprávamos pão em casa, porque o dinheiro não dava. Minha mãe fazia bolo de fubá, e a gente comia com café, não tinha leite, leite era de vez em quando. Então, aquela dificuldade, não tinha carne, era uma pobreza bem aguda. Porém, eu digo que era uma pobreza limpa. Não tinha drogas, não tinha álcool, e nós, o pouco que nós tínhamos era bem dividido. Então, essa infância me ensinou muita coisa. E eu, logo cedo, eu busquei alguma saída. Por quê? Eu era e sou o filho homem mais velho. Então, por mais que não me cobrassem isso, eu sentia a responsabilidade de ajudar de alguma forma. Então, eu comecei a procurar fazer alguma coisa. Então, logo cedo eu aprendi a mexer na oficininha do meu pai. Meu pai tinha uma oficina de marcenaria no fundo do quintal, bem pequenininha, tinha lá umas ferramentinhas dele, por sinal que ele cuidava muito bem, e eu comecei a trabalhar com aquilo. Comecei de vez em quando machucava um pouquinho e tal, mas fui aprendendo a trabalhar. Com o tempo, eu comecei a desmontar minhas bicicletinhas velhas, que eu achava na rua, montava, comprava uma roda nova, um pneuzinho, e ia montando. E vi que eu tinha alguma vocação para trabalho manual. Uma vez eu me lembro que os meninos na rua faziam, a rua enchia, quando chovia a rua virava um rio. E então nós soltávamos barquinhos, né? Criança brinca com tudo, nós soltávamos os barquinhos, então ia um menino lá para frente, soltava o barquinho, o outro pegava aqui. Aí eu fiz um barquinho a motor na época, eu consegui um motorzinho, coloquei hélice e tudo, eu era muito pequenininho. Eu acho que uns 8 aninhos de idade. Aí eu fiz o barquinho a motor. Aí eu chamei o colega para pegar o barquinho que eu ia soltar. E ele foi para cima na rua. Eu falei, não, fica do outro lado da rua. Ele falou, mas se tu soltar, ele vai embora, não tem como pegar. Eu falei, não, esse barco é diferente, ele vai até você. Todo mundo ficou olhando, aí pararam para ver o barquinho do Paulinho. Aí eu soltei ele, dei uma inclinação para compensar a correnteza e soltei ele atravessou a rua. Quando ele chegou nas mãos do menino do outro lado, todo mundo pulou de alegria e todo mundo quis brincar com aquele barquinho. Na verdade, eu estava descobrindo que o conhecimento, ele pode te dar vantagem, ele pode te dar benefícios. E eu comecei a estudar mais as coisinhas que eu fazia e continuei mexendo nas coisas e comecei a descobrir que eu tinha vocação para mecânica. No próximo eu continuo.